Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui da página Histórias do Cinema. O tema hoje, uma live bem especial também, Mulheres no Audiovisual. Eu converso com a Nájila Guimarães, que é presidente da WIFT Brasil, Women in Film and Television, que promove há muitos anos um excepcional trabalho de inclusão e de preparação das mulheres para o audiovisual. Sendo que a WIFT Brasil, eu estou aqui no país, e a gente também vai falar sobre o Carla 2020, que é uma conferência que começa amanhã e vai até domingo, no mundo inteiro, com cineastas, educadores e educadoras, profissionais da academia, discutindo a inclusão no cinema internacional, e vai ter participação brasileira. Mas como a história do cinema, ele sempre começa contando a história da entrevistada. Então, Nájila, obrigado pela presença. Eu queria saber um pouquinho do teu caminho para chegar até o audiovisual, até chegar ao IFT, trabalhar com produção também. Você que tem uma experiência imensa em produção de festivais internacionais aqui no Brasil também, com a Mostra Árabe, etc, etc. Obrigado por topar conversar com a gente. Obrigada, querido, pelo convite, muito amável. Bom, a minha história é um pouco longa, eu vou tentar fazer mais resumida. Porque eu sou mineira e eu saí do Brasil em 87, então, uma vida inteira. Eu mudei para Los Angeles e como eu queria ficar legal nos Estados Unidos, que o meu background, eu estudei foi economia no Brasil. Aí, quando eu mudei para Los Angeles, quer dizer, eu sempre tive interesse por cinema. Quer dizer, mudei para a terra de Hollywood, mas não pude nem pensar em entrar nessa área porque eu tinha que focar na questão de sobrevivência. Então, era melhor ali na questão da economia, continuar estudando e tentar arrumar um emprego naquela área para sobreviver e me manter legalmente. De Los Angeles, eu morei 6 anos e só trabalhei em banco e numa empresa na área de educação, de consultoria, e casei. E o meu marido, como ele é arquiteto, ele tem trabalho pelo mundo inteiro, então a gente já começou a viajar muito. E nós mudamos para Nova York. O banco até me ofereceu para ser transferida, mas eu falei, não, eu vou tentar fazer a mudança agora. E quando eu mudei para Nova York, na verdade, eu comecei a estudar moda, mas tentando encaixar muito o que eu já tinha de business, eu fugi do criativo e acabei não gostando. Aí eu conheci uma pessoa de Minas Gerais, que era uma distribuidora de vídeos, que ele licenciava dos Estados Unidos e Canadá. Aí eu fui estudar produção de vídeo e distribuição. E trabalhei brevemente para essa companhia fazendo licenciamento. Aí mudo outra vez para Dubai. Não tive nada a ver com essa questão de cinema e volto para os Estados Unidos 3 anos depois, só que foi o grande, uau, olha para onde eu estou mudando, para Salt Lake City, a terra do Sundance. E um festival que eu sempre tive profunda admiração, o primeiro festival do mundo de cinema independente. Falei, vou tentar, mas na minha cabeça eu comecei a olhar lá, quem que eu posso ligar? Claro, não posso ligar para o Robert Redford, quem é a segunda pessoa? E era uma mulher. Eu comecei a fazer ligações, eu gostaria de um emprego, não tenho experiência, só começar a entrar bem de baixo e aprendendo. Claro, nunca retornou a minha ligação. E o tempo passou, eu desisti. Aí fui num dos festivais do Sundance, então saindo de um dos filmes que eu estava assistindo, encontrei uma amiga que era minha vizinha em Nova York que trabalhava com cinema. Aí a gente se reconectou e ela falou, tem uma pessoa em Salt Lake City que você deve conhecer, que eu acho que vocês duas vão se gostar. Era a mulher que eu estava ligando desde que eu mudei para lá. E aí ela nos conectou, foi bem recebida, ela me deu a possibilidade de entrar no Sundance e aprender do zero. E foi a minha mentora. Eu acredito muito nessa questão da importância de mentoria. Como que uma mulher, aliás, qualquer pessoa, não tem que ser necessariamente mulher, como que você pode passar conhecimento e ajudar uma pessoa a fazer transição. Então, o Sundance foi, na questão de festivais de cinema, foi a minha entrada. Só que já 1 ano depois que eu trabalhei, eu já mudei para o Peru. Aí, no Peru, eu trouxe um programa do Sundance, o festival de lá, com John Cameron Mitchell, Caroline Libresco, que era a programadora sênior de lá. E depois o Peru, mais mudanças. E nessas mudanças eu consegui um trabalho no Festival de Miami, onde eu fiquei por 8 anos, mesmo sem morar em Miami. E depois mudei para Abu Dhabi, trabalhei mais 5 anos.
E fui também mandando propostas para os editais aqui no Brasil. Como você já mencionou, eu fiz da Mostra Árabe 2 vezes, fiz também 100 anos do cinema georgiano, e foi assim a minha trajetória. E até chegar na UIF do Brasil foi em 2010, eu trabalhando no Festival de Abu Dhabi, eu conheci uma produtora indiana, e foi a primeira vez que eu ouvi falar da rede. Ela falou, olha, Nádia, você conhece a rede? Eu falei, não conheço. E ela falou, olha, eu acho que seria muito interessante para o Brasil, porque tem uma indústria de audiovisual relevante, né? A questão da representatividade, a gente sabe que mundialmente não é boa, e acho que você deveria levar para o Brasil. A princípio, André, eu hesitei muito, porque pela questão de não estar morando aqui. Eu falei, olha, desenvolver uma organização não é fácil, né? Lançar, desenvolver, dar continuidade, captação de recursos, é realmente uma produção enorme. Achei que seria um desafio muito grande para mim. E, claro, e não é uma questão de uma pessoa, são várias pessoas. Aí eu conversei com outras amigas, que também do audiovisual, e elas se entusiasmaram. Uma estava no Rio de Janeiro e falou, olha, mesmo vocês morando fora. Aí eu me propus que o meu lado, eu falei, olha, eu vou trabalhar esse lado do network internacional, porque eu já estou nessa mudança toda pelo mundo, é mais fácil para mim, e vocês desenvolvem no Brasil. Então a proposta foi essa. Então essa conversa inicial foi em 2010, mas de realmente começar, da organização ser lançada, foi em 2013. E eu fiz algumas viagens aqui para o Brasil para encontrar com algumas pessoas, com as minhas parceiras, cofundadoras, mas aquele não era o momento certo. Por incrível que pareça, é muito irônico, porque naquele momento, quando eu lembro das reuniões, em 2013, nós chegamos a ouvir coisas do tipo, não, aqui no audiovisual não tem problema para as mulheres estão muito bem. Aí eu falei assim, gente, mas você não está bem em lugar nenhum no mundo. Como que está bem aqui no Brasil? E tinha uma desconexão com a questão do feminismo também. Claro que se você falasse que era feminista, era quase que um palavrão também. Era quase que um termo pejorativo, sabe? Então foi assim, um momento muito confuso, sabe? Para falar dessa questão de paridade de gênero. E, claro, você tinha que falar a palavra, né? Que eu sou feminista e não tem nada errado, mas tinha e realmente, assim, foi muito assim, não deram ouvidos. O tempo passou por isso, o timing realmente não foi bom. Mas mesmo assim, nós lançamos ao WIFT Brasil. E continuamos a nossa caminhada. E claro, aí mundialmente, né, aí começa mais lá em Hollywood, começa o movimento Me Too, né, porque realmente foi um divisor de águas. Aliás, se você pensar bem, como que é interessante, né, porque o Me Too, na verdade, foi a Tara Burke, que não era do audiovisual, começou lá em 2006, que era realmente uma campanha de conscientização contra o abuso sexual contra as mulheres. Então, lá em 2006, começou isso, e foi com, como é o nome dela? Alyssa Milano. Foi com a Alyssa Milano, que aí foi no Me Too também. Que aí foi uma das vítimas do Harvey Weinstein. Aí foi aquela explosão da conversa, né, na questão realmente de paridade de gênero, que voltou outra vez, embora voltando um pouco, por exemplo, a questão para explicar um pouco da rede da WIFT, na verdade, essa rede da WIFT começou lá em 73, em Los Angeles, por um grupo de mulheres que já olharam, essas mulheres já estavam na posição de poder, mas eram pouquíssimas, e elas olhavam ao redor e falavam, aonde estão as mulheres? E nós, pouquíssimas aqui que chegamos nessa posição, o que vamos fazer, né, realmente para mudar isto? E naquele contexto que você vê em 73, então elas começaram assim, fazendo um almoço entre elas e desenvolveram pilares para a rede, que a maioria, as redes são livres também para desenvolver outros programas, mas tem esses pilares, que é a questão da mentoria, como eu mencionei, até na minha vida pessoal, foi muito importante ter uma mentora para me ensinar a questão dos festivais. Tem essa questão da mentoria pessoal, cada uma, e também a questão da educação, aí expandir mais, a questão do networking, que é muito importante. Realmente você ter uma rede que te promova. E
Então, realmente, os pilares são esses, a promoção das mulheres, sabe? Educação delas, sabe? E colocar nessa rede que possa proporcionar oportunidades. Então, é um programa simples, mas muito eficiente. E que, dessa maneira, foi espalhando dentro dos Estados Unidos, são em várias cidades, aí foi espalhando pelo mundo, aí foi tomando um tamanho muito grande que, nos anos 90, elas decidiram que seria importante a criação da WIFT International, porque aí a WIFT International seria a organização que conectaria todas nós, mundialmente. Então, nos anos 90, foi criada essa organização para colocar essa rede. Atualmente, nós somos mais de 50 filiais e estamos presentes em todos os continentes, literalmente. Aqui na América Latina somos só nós, no Brasil. Atualmente a Argentina está desenvolvendo uma WIFT Argentina. E, bom, acho que eu falei demais. Imagina. Foi expandindo muito, uma coisa foi ligando a outra. Nájila, você acha que o Me Too, em curto prazo, já teve resultados efetivos? Você acha que é uma coisa de longo prazo? E, assim, no mainstream, a gente vê umas diretoras que nem a Patty Jenkins, a Ava DuVernay, que tem uma questão do engajamento da comunidade negra, né, com o Selma, 13ª emenda, mas no cinema como um todo, mundialmente, você acha que houve avanços aí no sentido de diversificar, de representatividade? Pequenos, André, mas tudo um começo, né? Eu acho assim eu acho extremamente relevante, como eu te disse, o Me Too foi mais a questão do assédio sexual, outro muito importante, a questão Time's Up, que Time's Up foi ali aquela questão que tem que ter uma punição. Então eu acho assim, movimentos muito importantes, e aquela coisa começou de fora, mas a gente sabe que Hollywood tem uma importância super, ainda é a hegemonia do cinema, né? Então a gente não pode deixar de lado que começando lá tem um poder dessas mulheres que estão naquela indústria. Então eu vejo que sim, que já fez diferença. A conversa continua. Eu acho que não tem volta. É impossível de ter volta em todos os sentidos. Esse movimento de mulheres, a questão do movimento negro, a questão LGBTQ, não tem como voltar, sabe? E então eu acho que é isso. Começou, mesmo que o avanço seja pequeno, eu já considero assim um progresso. E a luta é grande. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque é sistêmico. Né? É realmente assim, é todo um sistema que está muito errado. E a gente sabe que é a questão de gênero, é a questão racial, é a questão de classe, e tem ainda até a questão da negação também, que ainda tem um processo educativo, né? Que tem pessoas negando. E então realmente eu vejo a luta como grande, mas eu vejo que realmente tiveram avanços e espero e tenho certeza que teremos mais ainda. Daqui a pouco eu vou entrar mais um pouco na questão do cinema brasileiro, mas eu queria falar do Carla 2020, da conferência que começa amanhã e vai até domingo, né? Vai ter uma participação brasileira com 2 painéis no domingo às 7 horas, mas os vídeos vão ficar depois disponíveis para quem quiser ver, não consigo, porque é ao mesmo tempo, né? Fala um pouquinho da participação brasileira, como é que a WIFT Brasil se envolveu, o que é o Carla 2020, para quem quiser assistir e tal. O único problema do Carla, eu até falei para o festival que eles tentarem, porque vai ser em inglês, né? E dos 2 painéis representando o Brasil, um está em português com legenda, mas o outro está totalmente em inglês e sem legendagem. A gente vai querer fazer isso. A questão até porque essa pandemia foi muita coisa feita assim, as mudanças foram muito rápidas, né, André? E pelo bem e pelo mal, eu acho assim que deu uma relevância, muita coisa. Igual, por exemplo, Carla era inicialmente, já acontecia há 3 anos, era um think tank que era mais focado nas questões de políticas públicas, mas lá para o território europeu. E então era uma parceria da WIFT International e com as outras WIFTs daquele território europeu,
e o Crow International Film Festival, que é um festival internacional pequeno e mais focado ali no cinema dos países bálticos. Mas com a questão da pandemia, aí eles resolveram que iria virar online e que fosse a primeira, né, conferência global sobre diversidade e inclusão, e o que foi ótimo. Aí eu lendo um artigo da Variety sobre, aí eu falei assim, o Carla, eu falei, nossa, foi uma transformação que eu já seguia a questão do Carla. Eu falei, nossa, o Carla agora virou uma conferência. E imediatamente eu contactei a presidente da WIFT International e falei, olha, eu vi agora a transformação do Carla, sei que está muito no último minuto, porque isso foi junho, mas eu acho fundamental a presença do Brasil, por tudo que tem acontecido, né, no nosso país de desmonte. E eu acho que a gente tem muito a oferecer, principalmente era uma conferência global e realmente posições, contextualizar como que está o panorama em diversos lugares, e ela imediatamente falou sim, sabe, sem hesitar, e com a proposta foi assim muito corrida. Então eu dei uma proposta muito genérica, porque ela queria já quase que imediatamente, e aí depois a WIFT Brasil procurou mulheres, né, porque realmente precisava de uma colaboração, era muito importante de ter uma fala diversa, e aí nós procuramos a APA, que tem feito um trabalho maravilhoso na questão do audiovisual negro. Então, nós procuramos a APAN e procuramos também Mais Mulheres, né, que é uma organização sobre as lideranças e toda essa questão do surgimento dos movimentos de mulheres, a questão do audiovisual. E aí, conjuntamente, nós decidimos, afinamos a questão do painel. E todos os dois estão super interessantes, porque tem um que está dando o que é em português, que tem a Débora Ivanov, tem a Krishna Marrono, tem a Maria Gal, a Maristela Bizarro. Elas estão apresentando ali um panorama, né, realmente da indústria do audiovisual brasileiro, e colocando também ali o contexto, a questão da representatividade. Então, elas estão explicando com números, o que é muito importante, porque números falam a história. Então, elas estão apresentando muito bem o nosso contexto aqui do audiovisual e a questão, todas as políticas públicas e a questão do desenvolvimento dos movimentos sociais. Agora, na outra mesa, do olhar opositor, que nós temos a Janaína Oliveira, nós temos a Tatiane Carvalho e a Joyce Prado. Então, você vê, nesse espectro dessas panelistas, nós temos pesquisadoras, né? Nós temos produtoras, nós temos diretoras, nós temos ativistas, líderes, então é jornalista, então é realmente um espectro grande. Não tivemos as indígenas, porque as indígenas já vão ser apresentadas por um outro grupo de brasileiras que estão em Berlim. Vão fazer como organização, mas elas serão representadas também. Então, literalmente, o Brasil vai mostrar lá uma boa representatividade. E como eu já expliquei do painel, do panorama do audiovisual, agora o outro painel, o olhar opositor, assim, tem uma contextualização tão interessante que elas fizeram, eu espero realmente que muita gente veja, dessa questão da crise, como se fala, a crise agora, e elas contextualizam e questionam muito, crise do ponto de vista de quem? Né? Porque quando você vê na questão das pessoas marginalizadas, do contexto, né, do viés interseccional, quem está ali na questão racial e na questão de classe, é uma vida inteira de crise. Literalmente, uma vida... E quando chega uma crise, né, que essa agora engloba todos, e tem esse questionamento, então chama todo mundo para resolver a crise, mas está realmente resolvendo para todos? Porque eu acho que as pessoas mais marginalizadas no geral, porque eu acho que essa pandemia tem muito esse contexto, estamos todos passando no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Estamos, sim, na mesma crise, mas muitos de nós, e assim, eu acho assim, a maioria, está no barquinho de papel. Alguns não têm nem um barquinho de papel. Então, é muito diferente, sabe? De onde cada pessoa vem e como ela está enfrentando. E a gente tem que ver que essa questão da crise, realmente, como que vamos resolver diretamente, literalmente,
historicamente, sabe, problemas seríssimos. E que nunca, eu acho, e principalmente nesse momento político, econômico, social e sanitário que estamos vivendo no Brasil, o Brasil realmente tirou a maquiagem. Assim, soltaram todos os dragões, todas as bestas, sabe? Virou uma bestialidade. E anos atrás, nenhum brasileiro perguntava, racista? Não, o Brasil era aquela coisa, sabe, do agradável, do amigo de todos, né? Do acolhedor. Nunca foi. Eu acho que, pelo menos nesse momento, você nunca foi um país de profundas desigualdades. E isso está ocorrendo também mundialmente. Então, a gente tem que encarar isso muito seriamente e colocar propostas, políticas públicas, realmente propostas que, de fato, vão resolver isso a longo prazo. Não colocar um band-aidzinho para resolver agora. Mas isso tem que ser uma conscientização de, não, gente, está péssimo, sempre esteve péssimo. E o que, de fato, nós, como sociedade civil, sabe, vamos mudar isso. Porque está insuportável para a maioria das pessoas. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. E dependendo da categoria que você se encontra, da sua raça, da sua classe social, obviamente, é muito pior. Com certeza, né? Já entrando na questão nacional, então, a gente tem passado por esse desmonte todo, essa campanha contra a cultura que esse governo atual faz, o ministério que virou secretaria está largada. Que análise que você faz da questão do audiovisual especificamente nesse momento? E também falar um pouquinho da questão de representatividade no cinema brasileiro. Eu queria que você abordasse essas duas questões. Essa questão, o nosso cinema depende muito do setor público, né? E você vê claramente, aliás, é um governo que não tem interesse nenhum em cultura, nem saúde, nem educação, e isso é um fato, é um desmonte do nosso país, em todos os sentidos. E já fazendo esse desmonte, o estrangulamento é enorme. E da questão da representatividade, para você ver, nessa questão foi pautada, da representatividade, foi pautada como política pública, só começou em 2016 e só durou entre 2016 e 2018 e foi interrompida. Que foi nesse período que a Ancine fez a primeira pesquisa, sabe, realmente da questão de raça e de gênero, porque realmente para começar uma discussão sem apresentar números é sempre mais difícil. Então foi a primeira pesquisa oficial. Você vê, 2016 foi ontem. E de pensar que teve uma interrupção em 2018 é terrível. Aliás, André, me dá aqui um segundo, eu não tenho todos os números na cabeça, mas eu acho importante a gente falar brevemente do número dessas pesquisas, que é assim um horror, sabe? É literalmente uma representatividade assim que não poderia ser pior, e principalmente que estamos num país onde a população negra é a maioria, 54%. Me dá só um segundo aqui, eu quero achar esses números aqui, que eu acho importante falar desses números. Então, como eu te disse, foi só um pequeno período entre 2016 e 2018, né, que foi pautada a questão de diversidade. E naquele momento, muito importante, a Ancine criou uma comissão de diversidade e passou a realizar pesquisas de gênero e raça, né? E também implementou a paridade de gênero nas comissões que decidem a destinação, que decidiam, né, a destinação dos fundos de financiamento públicos através de editais. Quer dizer, foram super importantes o que eles estavam fazendo naquele momento. E só em 2018 que estabeleceram cotas, né? E aí vem a interrupção. Então, naquela pesquisa, para você ter uma ideia, 20% de mulheres na direção, 25% em roteiro, 41% em produção, 57% em arte, 12% em fotografia. Quer dizer, na questão da produção e arte, fabuloso, tá? Né? Meio a meio. Mas na representatividade das narrativas, nada. Sabe? Quer dizer, nada não. Tá em torno de 22%. Mas é super importante que a mulher esteja
na questão, no controle da narrativa. Aí vem a pesquisa de raça, que é literalmente chocante. Eles fizeram uma pesquisa baseada em 146 filmes lançados comercialmente, com, basicamente, exclusão de mulheres negras. Desses 146 filmes, André, só 2,1% de homens negros. Embora, quer dizer, eles falam que é 0 de mulheres, mas acho que não ficou considerado ali, porque tem que ser Amor Maldito, que foi em 84. Para você ter uma ideia, Adélia Sampaio, em 84, com Amor Maldito, e depois dela vieram, né, a Glenda Nicásio, com Café com Canela, a Viviane Ferreira, Um Dia de Jerusalém, em 17. Olha que salto, de 84, é um absurdo, até 2017. Então, é realmente a representatividade de gênero não é boa e de raça fica ainda pior. E sem dúvida, políticas públicas, o que já tinha iniciado eu acho assim que essa questão é essencial, políticas públicas, esses movimentos de mulheres, né, realmente a sociedade civil, e a questão do investimento, porque o dinheiro fala mais alto. Porque até nessa questão dessa pesquisa da Ancine também, mostrou que tem mais representatividade das mulheres quando os orçamentos dos longa-metragens é mais baixo. Quanto mais alto for o orçamento, tem menos mulher envolvida. E isso é um problema que nas pesquisas de fora também. Realmente acontece com as mulheres, um dos maiores problemas para a questão da mulher, a questão de produzir filme, é a questão do financiamento. E por isso é uma pauta que eu acho que outra questão também, acho que quando esses conteúdos começar a aparecer e ver que dá dinheiro, bom, que a verdade é essa, no mundo inteiro está dominado, qualquer indústria, é o homem branco. Então, a gente tem que ver como um todo, por isso que até achei fascinante a Carla, a conferência, colocar uma discussão mais abrangente da sociedade, sabe? Porque precisa disso. Separadamente não conseguiríamos mudar. Então, é fundamental que a gente tenha uma conversa mais abrangente, inclusive desses homens brancos e que estão no poder. De realmente, sabe, eles têm que estar envolvidos na conversa e ter uma pressão para abrirem espaço. O dinheiro tem que chegar. O dinheiro tem que chegar na questão do gênero, na questão da raça, porque imagina, se para a mulher, na questão de gênero já é mais difícil, agora imagina quando você é uma mulher e uma mulher negra. E vamos dizer que você também é LGBTQ. Então, aí você tem três situações muito mais difíceis para você resolver. Mas o nosso panorama, infelizmente, é este. Representatividade está longe de chegar no ideal, mas é um começo. E como é que a gente faz para melhorar essa situação, tendo em vista esse governo que é machista, é misógino, é homofóbico, é racista, enfim, eles conseguem reunir tudo de pior num pensamento fascista, enfim, eles não odeiam a cultura, odeiam a educação, tudo que pode estimular o pensamento eles são contrários. Ciência, enfim. Com eles, eu acho impossível. E a gente ainda está num contexto de pandemia que não dá nem para fazer mobilização. Né? Eu acho assim que o protesto, né, nessa questão é muito forte. Então, este governo ainda deu sorte de estar nesse momento. Porque eu acho que tinha que ser... E quando eu ouço, né, o Rodrigo Maia falando que não tem razão para o impeachment, sabe, sentado... Então, assim, a gente não tem força política, não tem a força de mobilização, não tem a força de oposição. Eu, honestamente, eu só vejo assim, André, que nada é para sempre. E vai ter que sair, a gente vai ter que sair desse momento. E para sair desse momento, tem que continuar na resistência, né, essa questão de base, mas está muito difícil que até na questão, até da sobrevivência do pão nosso de cada dia.
né? Porque a maioria das pessoas está preocupada, o que eu vou comer, sabe? E desde da cultura, olha a questão do contexto da cultura que já vinha sendo desmontada, mas ainda mais com a questão da pandemia, muita gente que está passando fome, sabe? Então, realmente assim, tem muita coisa assim do pão nosso de cada dia não sei, tem várias forças por trás desse governo, obviamente que ele ainda está segurando e acho que vai continuar, sabe, por algum tempo, e eu espero que já essas eleições dos Estados Unidos, que a gente sabe que Estados Unidos tem eleições que têm impacto no mundo inteiro. Eu espero, sinceramente, que o Trump perca essas eleições, mas tudo é possível nesse mundo maluco, né? Porque a gente sabe que realmente é difícil de imaginar que a gente passou por uma ditadura de 21 anos e começar a conversa de pessoas pedindo a volta à ditadura. Para mim, é uma coisa assim, não, isso não é real. Isso é um filme que estão fazendo agora. Parece uma distopia, né? Parece o The Handmaid's Tale. Exatamente. Estamos vivendo uma distopia, assim, total. E eu acredito que, nesse momento, por todo o contexto, a sociedade civil não está tendo força suficiente porque cada um está lutando de uma maneira para não morrer de fome, sabe? E olha, a Cinemateca, tudo. Quando você fala assim, não estou acreditando, sabe? Não é possível que isso está acontecendo. Eu acho que, realmente, a curto prazo, a gente vai ter que sobreviver com isso aí. É o que temos para agora, é esse governo. E não vejo força suficiente nesse momento, porque tinha que ser tirado, né? Realmente tinha que ser tirado para voltar. E com ele, eu acho que vai ter mais desmonte. Isso ainda foi pouco. Enquanto estiverem no poder, acho que pode ter clareza que só piora. Infelizmente, é uma situação surreal até, né? Lá nos Estados Unidos, acho que eles vão se livrar do Trump. Ontem foi a conferência democrata, né? A Kamala Harris, a vice... A Kamala... Eu pessoalmente, eu sou mais democrata, progressista, eu não queria aquela chapa. Mas você vê, a questão de democracia, eu acho que para mim, democracia... Bernie Sanders seria, acho que, mais... Exato, você vê, e os democratas jamais permitiriam. E aí vem, claro, né, tem essa coisa, usa a Kamala Harris, né, eles usam aquela coisa no que a Kamala mulher, a Kamala negra, e você vê o Trump, a questão da mentira, porque também está toda uma realidade paralela, porque o Trump é a mesma coisa que ele usava como o Obama, né, que falou que o Obama não era americano. Ele falou isso assim direto, ele ainda fala que o Obama não é americano. E a Kamala também, ele fala que ela não é americana. E tem gente que acredita. Sabe, quando você... Gente, será que a gente ainda está conversando disso? Ainda está nesse assunto? E você vê na questão do sistema, igual não só o Brasil, o sistema como todo, o neoliberalismo, sabe? Está tudo tão montado e tão, assim, forte, porque você vê, a questão de democracia não existe mais, né? O Obama, quando o Obama ganhou a eleição, eu me emocionei, porque realmente aquilo para mim foi muito significativo, pelo todo o histórico dos Estados Unidos, né, do apartheid que tinha até os anos 60, e você vê um negro na presidência, foi extremamente significativo. Mas o que adiantou? Era o Obama, era uma pessoa. O sistema estava ali. Estava não, ainda está. Então, a gente tem que pensar que é todo um sistema e que vem historicamente sendo montado e está com todo o aparato do dinheiro, da mídia, você vê todo o poder ainda da mídia corporativa, sabe, da narrativa, está com a caneta na mão, a verdade é essa, né, para colocar a narrativa que quiser. E o Trump, né, ele ganhou com todos aqueles fake news, o Trump também, naquele momento, até que das eleições foi de desespero, que já tinha uma classe, que isso já vem ocorrendo nos Estados Unidos, está em colapso. Uma classe média que cada vez fica menor. Como eu te disse, eu mudei para os Estados Unidos em 87 e morei nos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York, Salt Lake City, então regiões muito diferentes. E ia muito para Washington, o estado, para Seattle. Quando eu lembro de Seattle, a primeira vez que eu visitei, quando eu vejo Seattle agora, o nível de pobreza, o que tem de pessoas, de moradores de rua nos Estados Unidos, eu falo assim, não, como que isso pode ser a primeira potência do mundo e ter
realmente esse tanto de gente mora. E as indústrias que tem lá, tem Boeing, Microsoft, Amazon, estão todas lá, todas as corporações. O que eu vejo, André, literalmente o mundo está dominado, sabe? É um sistema, é das corporações em todo sentido. E para lutar esse dinheiro, contra esse dinheiro e esse poder, vai ser uma questão de conscientização de classe também, porque se as pessoas pensarem, quem produz a riqueza somos nós, né? Quem não está ali, somos nós produzindo a riqueza. Então, uma conscientização de classe é muito importante para fazer pressão, para fazer mudança, e de representatividade também, da questão de política, tem um envolvimento das pessoas certas como políticos. E porque o que temos para agora é isso, é fake news, que vira verdade, é um mundo paralelo, uma distopia, e o Trump vai continuar falando as barbaridades e provavelmente ainda vai ganhar votos, sabe? Eu ainda tenho medo, honestamente, eu tenho medo. Na eleição anterior, para mim, e eu tinha acompanhado todos os debates, eu fui muito impressionada. As pessoas não deram importância, como eu acho que as pessoas também não deram importância a esse governo atual, sabe? Eu acho que as pessoas levaram muito na brincadeira e deram muita visibilidade às atrocidades, que eu falei tudo assim. E foi a mesma coisa, porque nos Estados Unidos, quando o Trump começou lá na questão disputando para ter o cargo como republicano, ele estava disputando com 17 republicanos, que já tinha toda uma carreira política, todo mundo tem, Trump não vai, sabe, não passa. Derrubou todos. Ele derrubou todos. E eu falei, se não for o Bernie Sanders do outro lado, ele vai ganhar. Porque as pessoas querem dizer com a ilusão, porque eu quero diferente, mas só que você vota no pior. Porque era a mesma mentalidade, as pessoas do Blue Collar, as pessoas operárias, sabe, já tinham perdido os empregos, então realmente um estrangulamento da classe média dos Estados Unidos. Então, por isso, as pessoas nos salva. Aí chega aquele salvador da pátria, conta aquelas mentiras, e as pessoas já falam, o establishment foi sempre isso, nunca mudou, nunca fizeram nada por nós. Então vai ser isso. E aqui o mito também. Então foi muito fácil de vender essa narrativa. E aí volta a dizer, até a complexidade, né, de como que nós vamos desconstruir, educar, reeducar, nos organizarmos nas bases, que eu acho que as pessoas esquecem muito isso, é base. Não pode, porque é muito colocada aquela coisa de cima para baixo, sabe? Eu acho que quando a mudança é imposta de cima para baixo, resultados reais não ocorrem. Então, realmente tem que ser da base. E eu acho que sem uma base bem formada, bem politizada e bem organizada, eu acho quase impossível mudar esse sistema que nós temos. A gente tem que lutar e persistir, né? Exatamente, sempre. Pessoal, eu estou colocando aqui embaixo os links da reportagem sobre a Carla 2020, para vocês verem a programação, da WIFT Brasil também, acessem aí para conhecer mais. Nájila, a gente gosta de conhecer mais a fundo nossas entrevistadas e entrevistados. A gente vai para o ping-pong agora, tá? Eu faço uma pergunta, eu falo uma palavra, você, tipo a Marília Gabriela, fazia o cara a cara com o Gabi lá, e você responde de forma de bate-pronto, tá? Um filme favorito? Posso falar 2? Pode. Vou falar 2 filmes. Quase ninguém deve conhecer, é Minha Avó. É um filme georgiano. E eu vou falar desses 2, estou até falando demais, mas porque tem um contexto atual. São transgressores, todos 2. Então, Minha Avó, um georgiano, e um brasileiro, Amor Maldito. Amor Maldito, tá. Uma cineasta ou um cineasta? Olha, eu acho que nós temos que vamos fazer aqui vou falar mais um que eu amo, georgiano, Parajanov. E eu falo muito dessa questão da Geórgia porque é um lugar onde eu vivi, que tem um cinema de mais de 100 anos e que realmente nessa questão de cinema me tocou profundamente. E eu vou colocar a Adélia Sampaio, que eu acho que
outra vez, o filme dela e a questão do papel que ela representa. Só pessoal, Geórgia país, não é Geórgia estado americano, tá, gente? É Verdade. sempre bom ressaltar. É. Um livro. O Príncipe, do Maquiavel. Uma escritora ou um escritor. Fernando Pessoa, Clarice Lispector. Tá. Eu não tinha colocado aqui, mas uma atriz. Tem alguma preferida? Ai, eu amo tantas. E Tilda Swinton. Maravilhosa. Tão camaleoa, sabe? E tão importante, né? E já tem 60 anos, eu acho que outra dificuldade na questão de gênero, a questão da idade também. É outro problema seríssimo para as mulheres. Um ator? Desculpa. Eu tenho que colocar uma nossa também, a Sônia Braga. Sônia Braga, sensacional. A gente fez um especial aqui com o Valdemar Lopes, que é o fã número 1 da Sônia Braga. Eu vou pôr o link aqui embaixo também, tá, gente? Contando a história. Maravilha. A gente fez exposição em homenagem a Sônia Braga aqui em Santos, fez bastante. Era maravilhosa, né? E voltou a brilhar intensamente com Bacurau e com Aquários, dois filmes do Kleber Mendonça. É fabuloso esse retorno dela no cinema brasileiro, assim, é fabuloso. E, igual eu falei, volta naquela questão da idade, sabe? Realmente está aqui, sabe? Posso fazer papéis maravilhosos, não me impeça, sabe? Eu existo, porque eu acho que essa questão eu existo, que a mulher tem que colocar, independente da idade, da raça e orientação sexual. Eu existo. E a Sônia tem que ser mais valorizada aqui no Brasil, viu, gente? Pelo público, pelos espectadores. Exatamente. Quando você olhar para trás, qual trabalho te dá mais orgulho, mais te satisfez? Assim, pode ser a produção de um festival, enfim, o que você mais... Olha, eu amo festivais de cinema, mas um trabalho que foi assim, mais meu e que eu assim achei foi muito importante para mim, me deu uma tremenda satisfação, foi os 100 anos do cinema georgiano. Porque foi complexo, sabe? Foi muito rico. E o público apreciou muito. Então, isso foi muito importante, sabe? Pessoalmente, foi uma honra para mim e um grande prazer. E teve também audiência. Sensacional. O que é a arte? Arte é subjetiva e essencial. A vida sem arte não existe. A minha vida é arte. Nájila por Nájila? Plural. Assim? Plural? Plural. Tem tanta coisa para falar, então deixa plural. Fica à vontade para deixar um recado que você quiser que para quem está acompanhando a gente. Lembrando que depois essa entrevista fica, tá, pessoal? Vai tanto no YouTube como no Facebook. Um recado que você queira deixar para quem está ouvindo a gente? É continuar acreditando que o que está presente agora, essa distopia, não é normal. Não podemos normalizar o anormal. Então, é acreditar no mundo melhor, mas não simplesmente acreditar. Cada um de nós tem que ter um papel, tem que trabalhar para isso, porque realmente a diferença não vai chegar de bandeja. É luta, é resistência. Nájila, queria te agradecer, sucesso sempre, obrigado. Só reforçando então, pessoal, amanhã começa a Carla, que é a Conferência Digital Global pela Diversidade e Inclusão no Audiovisual, e domingo tem 2 painéis do Brasil, às 7 horas da manhã, mas os 2 vão ficar disponíveis, né? Disponíveis, E é isso, obrigado. Eu acompanho a UFT desde o comecinho, né? Estava ali, fui em São Paulo em eventos. Exato. Lá. Sempre nos prestigiando. Muito obrigada. Bom, e parabéns por todo o trabalho aí, tá bom? Beijinho, pessoal. Obrigada, querida. Essa foi a Nájila. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada, tchau.